que não se deve ensinar Arduino na faculdade de engenharia eletrônica, elétrica, civil, qualquer outra? Qual o objetivo da faculdade de engenharia? Vamos fazer uma diferenciação aqui. Engenharia lado a lado, porque são coisas que andam lado a lado. Engenharia técnico, mão na massa, prático. Não precisa saber muita teoria por trás das coisas, depleção de transistores, como funciona o MOSFET por dentro, coisas mais. Engenheiro. O que é uma faculdade de engenharia? Se você acha que você vai para a faculdade de engenharia para aprender a desenhar Raspberry Pi, computadores ultramodernos e outras coisas mais, não, você não vai aprender isso na faculdade de engenharia não. Sinto lhe dizer. O que é a faculdade de engenharia? A faculdade de engenharia são 5 anos que você fica na cadeira da faculdade aprendendo ferramentas para utilizar na sua vida profissional. Se hoje você fosse fazer uma faculdade de engenharia focada em sistemas embarcados, em qualquer área da eletrônica, a faculdade ia ter mais de 20 anos, porque a eletrônica é uma área muito grande para você pegar e falar sobre qualquer área assim, de forma extensa. Eu mesmo posso ficar 3 horas, 4 horas aqui falando só sobre SPI, entendeu? Então é muito complicado você pegar e não ensinar as ferramentas e ensinar a parte prática na faculdade. Por que você não deve aprender Arduino na faculdade? Porque o Arduino, se a gente pegar aqui numas camadas OSI, dividir em camadas OSI, o Arduino é a camada mais alta. Ela mascara tudo que tem por baixo dela. Algumas coisas, inclusive, você pega, faz e não sabe por quê. Vou te dar um exemplo disso. Por que tem que ter resistor de pull-up na I2C? Você não sabe. A maioria não vai saber te responder. Ah, pô, tem que ter porque tem que ter. Isso ocorre por causa do mascaramento de coisas mais profundas da arquitetura, do funcionamento de interfaces, periféricos, etc. Por que tem que ter o pull-up? Isso não aprendi nem na faculdade, o professor não falou sobre isso. O pull-up é porque o transceiver I2C, a parte que fica ali dentro do microcontrolador para ser utilizado a I2C, ele é um FET, um transistor em aberto. Quando você liga o resistor entre a tensão de alimentação e o pino do I2C, você alimenta o I2C, você fecha aquela malha ali. Então é por isso que tem que ter o resistor. Isso você não aprende no Arduino. O shield que você compra já vem com o resistor, entendeu? Essa que é a mágica do Arduino. Mas infelizmente, para um curso de engenharia, você tem que aprender as ferramentas. Você não pode pegar e aprender a arquitetura do computador. Não, você vai começar a aprender sobre memórias, comprimento de memória, largura de memória, como você coloca as memórias. A partir daí, você vai começar a aprender sobre RISC, CISC, Assembly. Sim, você tem que aprender Assembly, ok? Se você virar para mim e falar: Felipe, Assembly é muito pouco utilizado hoje em dia, eu vou dar uma risada. Sabe por quê? Porque Assembly é uma ótima coisa para otimização. Às vezes o compilador em C, por melhor que seja, inclusive isso acontece muito no IAR, às vezes eu tenho que colocar uma rotina ali, uma sub-rotina em Assembly para pegar e enxugar o código. Por quê, Felipe? Porque eu trabalho numa área que é otimização. Os projetos que eu faço em casa para cliente, eles são focados em otimização. E às vezes passou 1 KB, 2 KB do código, tamanho máximo do processador, e você acaba precisando fazer essas otimizações e assembly, cortando algumas coisas para caber, ficar mais barato e o produto sair mais barato no mercado, aumentar o lucro do vendedor, do produtor, né? Aí o que você aprende mais na faculdade? Você aprende C,
você aprende sistemas embarcados assim no nível muito baixo, 8051, PIC, a VR é muito pouco utilizada em faculdades. Você não vai ver ARM, você definitivamente não vai ver ARM, porque ARM é complicado de se setar periféricos, de fazer bastante coisa. E por que você está falando sobre isso, Felipe? Porque essa discussão de Arduino na faculdade, Arduino para protótipo, Arduino para isso, Arduino para aquilo, tem se alongado bastante em alguns grupos do Facebook que eu participo, né? Estou sempre tentando ajudar a comunidade e, inclusive, o Alessandro, uma pessoa que eu considero muito, colocou até algo que eu considero assim meio errado ali numa discussão outro dia, que foi comparar um microcontrolador 32 bits com um microcontrolador 8 bits. Um carro Tesla é o 32 bits e uma caranga velha é o 8 bits. Isso também não é real, entendeu? O microcontrolador, melhor microcontrolador para o seu projeto é o que custa menos em engenharia e hardware. Às vezes o preço do microcontrolador pode ser muito barato, mas o engenheiro para programá-lo pode ser muito caro. Vide Renesas. Nem Renesas, né? Renesas tem os produtos bem caros. O que acontece? Se você pega e tira toda essa parte de baixo que você justamente tem que aprender na engenharia e você mascara isso, não adianta. Se você coloca o Arduino no pretexto de querer ensinar algo prático, também não adianta, tá ok? Sabe por quê? Porque eu vou te ser muito sincero, quase ninguém ali, na sua turma de 50 alunos, ou nenhum, tá ok? Se tiver em 50 alunos, você pode se dar o luxo, falar assim, nossa, muita gente interessada. Vai ter interesse em parte prática. A maioria das pessoas que fazem engenharia hoje no Brasil é para ganhar dinheiro, ganhar mais, por causa do salário mínimo do engenheiro. Essa é a maior realidade. São muito poucas pessoas que fazem engenharia por paixão. E, gente, o Arduino foi algo que foi pensado para não necessitar de curso. A programação do Arduino não é alto nível, baixo nível, C, C++. A programação do Arduino é orientada a exemplos. Essa é a grande jogada do Arduino. Você quer mandar um dado em JSON, você digita no Google Arduino Serial JSON, você vai encontrar coisa. Você quer utilizar qualquer sensor, qualquer um que esteja disponível no mercado, você digita o nome do sensor e Arduino depois e você vai achar. Vou te falar que se eu fiz 2 bibliotecas para Arduino na minha vida, foram muitas. Tá ok? Uma eu fiz para o TCC, porque as duas que eu achei não funcionavam, colocavam o sensor de forma errada para funcionar. E acabei reescrevendo ela, não reescrevendo, utilizei o trabalho que foi feito pelas outras pessoas e refiz algumas partes. E a outra foi uma biblioteca para NRF 24001 que eu fiz própria, mas é para utilizar não só no Arduino, mas em outros sistemas também. É até uma parte do meu trabalho aqui de TCC, mas que não vai ser escrito porque não interessa aos orientadores, aos jogadores da banca. Então esse é o motivo que você não pode ensinar Arduino numa faculdade. Imagina, se a pessoa aprende a moleza primeiro na faculdade, ela não vai querer saber do resto, entendeu? Não vai se interessar pelo resto. E você vai acabar perdendo uma grande quantidade de ferramentas que você tem que aprender. Por exemplo, teoria do controle. Nossa! Você não tem noção do como aquilo ali é complicado para mim. Em algumas faculdades é ensinado através do MATLAB. Na minha faculdade é matemática pura, maçante. Tá ok? Não é nada dinâmico aquilo ali pra mim. Assim, às vezes você chega na aula assim no início, porra, pra que o professor tá dando transformada Z? Pra que eu uso essa porcaria? Eu sei que aquilo ali é uma forma de controle digital e tal, mas você não vê utilidade prática. Olha só, como eu transformo essa porcaria num código que eu vou pegar e vou utilizar para fazer alguma coisa prática?
Como é que eu posso usar isso para melhorar o meu sistema de controle? P&D. Eu tive uma aula de P&D. Eu conheço em outras faculdades que não tiveram nenhuma aula sobre controle P&D. Poxa, como é que eu uso isso, entendeu? Como é que eu agrego isso como valor no meu produto? É algo até que eu pretendo depois estudar por fora, tal, como tudo que eu fiz. 99% das coisas que eu sei eu aprendi através do Google. Precisava fazer alguma coisa, jogava no Google, batia duas informações, ok. Bateu, veracidade, legal. Livros também, tem muito livro open source que já passou, você encontra no Google para você ler, etc. A lei brasileira, se você não distribuir, não é crime, então você pode baixar para ler, ok? Inclusive as faculdades nos Estados Unidos disponibilizam livros para leitura. E tem livros também muito interessantes que você pode ler sobre programação, eletrônica, etc., que está disponível na internet. Um desses casos é o Numerical Recipes. Numerical Recipes, a versão mais antiga dele, a anterior, fica disponível na internet para leitura. Você pode pegar e muito bem ler aquilo, estudar. Pessoal, se você quer aprender alguma coisa, não é fazendo faculdade, não é fazendo técnico que você vai aprender. É botando a mão na massa, procurando, criando desafios, projetos e tendo interesse por qualquer área. Seja ela eletrônica, civil, mecânica, qualquer coisa. Se você não demonstrar interesse, não procurar, você não vai aprender nada. Tá ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha opinião. Infelizmente, Arduino na faculdade pode entrar como um clube do Arduino, de pessoas interessadas em pegar e estudar aquilo ali, ou você mesmo pode aprender sozinho. Arduino não precisa de curso. Um abraço e até a próxima.